Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho, estudo que nós temos realizado já desde 2012, o estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso. Atualmente a gente se encontra no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Estamos aí entre os versículos 16 e 22, na passagem conhecida como o Jovem Rico. E tivemos já alguns aprofundamentos, né? Principalmente no primeiro versículo, que a gente continuou ele, né, por várias semanas, discutindo o conceito de vida eterna, porque o jovem mancebo, né, esse jovem de posses, de condição social boa, se aproxima de Jesus e diz, olha, eu quero ser seguidor do Senhor, quero segui-lo, o que eu tenho que fazer, né? E Jesus fala, olha, cumprir os mandamentos, né? Cumprir as mitzvah, né? A gente viu em hebraico, mitzvah, os mandamentos, né? Os preceitos da experiência de espiritualidade profunda, que os filhos de Abraão, né? Os descendentes dessa tradição de espiritualidade judaico-cristã, né? Essa grande família de espiritualidade que tem se norteado pelos textos sagrados do Velho Testamento, Novo Testamento, e nós, na doutrina espírita, também da codificação kardeciana. É só seguir esses preceitos. O que vai acontecer, né, e começou a acontecer no entendimento dessa passagem da semana passada em diante, para agora, é um aprofundamento dessa noção de mandamento, desse conceito, né? Aliás, nós estudamos durante 2 semanas a noção de mandamento, né? O que são os mandamentos, as mitzvah, né? Ou em plural, mitzvot. O que são esses mandamentos? Jesus condensou tudo em 2 preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Só que nós vimos nas semanas anteriores que esses preceitos se dividem em mandamentos afirmativos e mandamentos negativos. O que a lei de Deus determina que deve ser feito e aquilo que determina que não deve ser feito. Não foi assim que a gente viu? No versículo de hoje, a gente vai seguir uma dessas 2 vertentes, né, desses 2 fluxos de mandamentos, né, a serem estudados, né? No versículo 18, que a gente está estudando, diz-lhe, quais? Né? Jesus fala assim, siga os mandamentos. Quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Então, em tese, a gente aqui escolheria um desses mandamentos para analisar, ou ficaríamos várias semanas analisando um por um. Primeiro, o não matarás, depois o não adulterarás, o não roubarás, o não prestarás falso testemunho. Certo? Mas não. O que nós vamos escolher, o que nós escolhemos para analisar é justamente o não. A palavrinha, a partícula do versículo que a gente selecionou para estudar é o não. Por quê? Não todos, mas uma parte deles. Quais, né? Ó, quais mandamentos? Quais mitzvot? E aí a gente volta, eu coloquei aqui no slide, vocês não estão acompanhando, mas é sempre bom a gente retornar, porque tem as pessoas que às vezes não viram as reuniões anteriores, ou pegaram essa reunião, esse episódio do miudinho avulso, né? Então, mitzvah, mandamento, é a palavra hebraica para mandamento. São 613 preceitos em todo o Velho Testamento. 613. Eles se dividem em mitzvot afirmativas, como eu estava dizendo, faça isso, faça aquilo, né? E aquelas que são negativas, que é a que a gente vai estudar hoje, que são as mitzvot lo ta'aser, que quer dizer mandamentos negativos, ou os mandamentos em que Deus diz o que não deve ser feito. Nós vamos estudar esses. Quando eu seleciono a palavra não,
Eu estou dizendo quais preceitos a gente vai analisar. Aquelas determinações da lei, lei com L maiúsculo, né? A lei divina, que preceitua o que não deve ser feito. Se a gente pensar numa perspectiva de saúde, dona Cíntia, é como se fossem prescrições médicas. No último Vida em Abundância, eu falei sobre isso. São prescrições médicas. Olha, doutor, o que eu tenho que fazer para sarar? O doutor fala assim, olha, você tem que fazer caminhada, você precisa fazer, dormir bem, dormir 8 horas por dia, pelo menos. Você tem que tomar essa medicação que eu vou passar e tem que fazer esses exames. E tem que fazer, né, um pilates, né, uma fisioterapia. Isso é o que ele está prescrevendo como determinação do que eu devo fazer para sarar. Agora, existem prescrições negativas, em que o médico vai dizer, olha, você não pode, né, ficar deitada no sofá, ou deitado no sofá o tempo inteiro, ocioso, vendo televisão, você tem que fazer uma atividade física. Você não pode comer carne gordurosa, né? Não pode comer muito açúcar, né, Maria? É diabético. Não pode comer açúcar. Né? Exagerar no doce. Não pode. Não é assim? Não pode ficar muito tempo de pé ou carregar peso, o que não pode. São prescrições médicas. Seguir ou não esses mandamentos, né? Seguir os mandamentos que a gente deve cumprir, ou não realizar as coisas que a gente não deve realizar, isso é cuidar da própria saúde. É buscar a saúde integral. É isso que nós vamos estar estudando e analisando aqui. Por que que a gente acaba fazendo o que o médico disse para a gente não fazer? Por que que a gente acaba fazendo aquilo que o médico falou assim, não faça? Este é o ponto. Por que que às vezes a gente muda de médico, fica chateado? A minha avó, ela ficava chateada, tinha mágoa de um médico aqui em Uberaba, que ela foi, e o médico deu uma dura nela, e ele era muito mais jovem que ela. E ela foi, e ele falou, a senhora não pode fazer isso que a senhora está fazendo. E deu uma dura nela, ela ficou magoada com ele. Não foi, mãe? Nunca mais voltou nesse médico. Porque o médico falou para ela, a senhora não pode fumar. Ela fumava. A senhora continuar fazendo isso, eu não vou atender a senhora mais não. E ela ficou ressentida por isso. Sabe com quem que a gente acaba tendo essa postura? Com Deus. Com as determinações, os preceitos, os mandamentos negativos. Deus fala assim, não faça isso. Aí a gente fica ressentido. Por quê? Porque a gente quer fazer. É isso que nós vamos estudar aqui hoje. O que aconteceu entre o jovem rico e Jesus? Ele pediu, subliminarmente, nas entrelinhas do pedido dele, havia um pedido oculto, né? Porque ele fala, Senhor, o que devo fazer para te seguir? Ele queria seguir Jesus. E aí Jesus foi incisivo, foi cirúrgico, porque ele antevia o pedido. Ele sabia o que se passava no íntimo. O que esse jovem queria era seguir Jesus, mas sem abandonar Mamon, sem abandonar o dinheiro, sem abandonar a fortuna, sem abandonar as coisas que ele fazia para multiplicar os ganhos e as coisas que ele fazia para não diminuir os ganhos. E em muitos momentos isso é incompatível com o evangelho. E aí Jesus fala para ele, olha, vai, abandona tudo que você tem, depois me segue. O que Jesus está dizendo para ele? Não
é possível, não é compatível a vida que você está levando, o estilo de vida que você está tendo, o seu regime de vida com o meu regime de vida. Não é compatível. O que você está querendo não é possível. Ele queria as duas coisas. Seguir Jesus e viver a maneira como ele vivia. Não era possível. Não dava. Jesus disse, não. Qual é o sentimento que a gente tem quando Deus, através de circunstâncias e pessoas, nos diz não? Qual que é o sentimento? Quando a gente quer uma coisa e não pode, qual o nome desse sentimento? A gente tem que aprender a nominar as emoções, os sentimentos. Ó, sabe onde eu fui buscar essa nomenclatura? Num livrinho que eu acabei de ler com o Chico. A gente lê juntos, eu e o Chico, né? Tem os meus livros, os livros dele, e os livros dele eu leio junto, para estimular, para incentivar. E ele está lendo um livrinho que se chama Deu Ruim, só que não. Deu ruim, só que não. É de um autor chamado Kleber Gagliardi. A gente comprou na Feira do Livro Espírita. Aliás, não. Ele está montando a coleção. Esse que ele está lendo agora, esse Deu Ruim, só que não, é emprestado, porque a gente ainda não adquiriu ele. Mas ele tem os outros da série. São vários. Cada livrinho dessa série, eu esqueci de trazer o livrinho físico. Fico devendo, viu, gente? Cada livrinho trata de um sentimento. Tem um que fala da raiva, tem um que trata de ansiedade. E esse que ele está lendo fala de frustração. De frustração. E nas primeiras páginas do livrinho, a gente está discutindo, foi legal porque o Chico, ele ainda, quando a gente começou a ler o livrinho, ele ainda tinha dificuldade, né? E quem emprestou o livrinho foi a fonoaudióloga dele, com o R, né? Com o R, lingual, palatal, né? Frustração. Então foi um trava-língua para ele, frustração, né? Ele ficava repetindo, frustração, né? Para não errar. E aí tinha a definição de frustração. Então, eu trouxe a definição de frustração num livro infantil que o Chiquinho está lendo comigo, que diz assim, frustração é aquela sensação que aparece quando algo não sai da maneira como queremos. Sua expectativa é uma e a sua expectativa é frustrada por uma dada circunstância ou por determinadas pessoas. Ficamos frustrados quando nossos desejos não são atendidos. É quando recebemos um não por algo que queremos muito. Entendeu? Quando recebemos um não por algo que queremos muito. Eu quero isso. Aí as circunstâncias ou alguém nos diz, não. O jovem rico chega e fala, mestre, eu quero seguir o senhor, mas olha, já vou avisando, eu priorizo sempre a carreira, a profissão, não vou abrir mão de um centavo do que eu conseguir acumular e não vou conseguir lidar com os votos de vida simples que vocês têm. Eu não abro mão do meu conforto também, não. Do luxo que eu tenho também não abro mão. É possível? Aí que Jesus respondeu para ele? Não. E ele se sentiu frustrado. Entendeu, Tonzinho? Eu quero estacionar nessa vaga aqui. Nessa vaga, do lado da escada rolante do shopping. Só que na placa da vaga de estacionamento está escrito idoso. E eu não sou idoso. Eu posso estacionar ali? Eu pergunto para a vaga, posso estacionar aí? O que a placa responde? Não. Como é que eu me sinto? Frustrado. Entenderam o que é a lei? A lei de trânsito o tempo inteiro me diz, com sinal vermelho, não pode cruzar
essa esquina agora. Com a placa, não pode estacionar. Não pode ultrapassar 90 km por hora. Não pode, né, ultrapassar nessa curva. Os sinais do trânsito estão o tempo inteiro me dizendo não. E às vezes eu vou me sentir frustrado. Entendeu? A lei divina faz a mesma coisa. Impõe limites para o nosso querer. Limites para os nossos anseios. Limites para os nossos desejos. Tem coisa que não vai ser atendido. Tem desejo meu que vai ser frustrado pela vida ou por outras pessoas. O que é a raiva? A raiva é a nossa expressão, a maneira que nós encontramos equivocada de manifestar a nossa frustração com alguém ou com uma circunstância, uma situação. Uma vez eu vi um videozinho de crianças de cada signo, né? Aí minha mãe é aquariana, né? Tinha lá uma menina aquariana, né? Ela com uma caixa assim de leite condensado e uma tesourinha. E aí ela lia assim na caixa assim: rasgue aqui. Aí ela falava assim: não, eu não quero rasgar aqui, eu quero rasgar é aqui. E cortava no outro lado. Então, para coisas que a lei divina nos diz, faça, a gente responde o que para a lei divina? Não, não faço. Se dá mal, quebra a cara, se lasca. Para coisas que a lei divina diz, não faça, o que a gente pega e responde? Eu faço. Faço sim, faço. Eu quero fazer, é. Aí eu me lasco. Me dou mal. Só que aí a gente entende isso como punição. Esse se dar mal depois como uma punição divina, um castigo divino. Não, Deus não é duro. Sabe quem é dura? A lei. Só que Deus, todas as virtudes divinas são em grau superlativo, dentre elas a humildade. Deus é tão humilde que ele obedece, inclusive, à lei que ele mesmo criou. Entendeu? Ele respeita a própria lei. A lei diz que você vai sofrer. Eu respeito a lei que eu criei. Eu me submeto. Eu, inclusive, me submeto a ela. Então, não é Deus que está te punindo, é a lei. A lei disse, não, você teimou, se deu mal. Entendeu? Ó, vou repetir aqui do trechinho. Frustração é quando recebemos um não por algo que queremos muito. A lei divina impõe restrições, limites ao nosso querer. Se não fosse assim, reinaria no convívio humano o caos. Ah, Luiz, mas existe o caos. A sociedade está o caos. É um caos aparente. A gente não percebe. Mas a lei está dando. A lei ela é reativa. Ela está reagindo às nossas teimosias, às nossas arbitrariedades. E aos poucos nos contrariando, nos desagradando, nos frustrando. E essas frustrações, sabe, recorrentes, nos geram angústia. E a angústia nos adoece. Por isso que tem farmácia porta com porta. Por isso que você não consegue marcar uma consulta médica. Por isso que cirurgia eletiva é 2, 3 meses para agendar. Mais, né? Muito mais. Por quê? Porque a gente está adoecendo. Adoecendo de quê? De angústia. Angustiados, aflitos. Por quê? Porque não, são teimosos,
Certo? A lei é uma faca de ponta e a gente querendo socar a lei. E não quer sangrar. Como que não sangra? Como é que não sangra? É murro em ponta de faca. A lei vai ganhar todas. Entendeu? Nosso ego é gigantesco. Nosso ego é monstruoso. A lei põe limite à expansão desse ego. Esses dias eu mandei um vídeo para a Juliana, minha esposa, de um rabino nova-iorquino, ele falando sobre a lagosta, né? A lagosta, ela, na verdade, ela tem um exoesqueleto, né? Só que é um exoesqueleto descartável, digamos assim. As estruturas dela são moles e muito sensíveis, e ela quer crescer, quer crescer. Como é que é o processo de crescimento? O exoesqueleto cresce primeiro e limita o crescimento dela. Aí ela vai sentindo o sofrimento, a angústia. O sofrimento, a angústia. Só que ela cede ao sofrimento. Sabe o que ela faz? Ela se esconde na caverninha, vai lá e abre mão desse esqueleto. Ela abre mão daquela estrutura que ela já tinha se acostumado com ela. Não me serve mais? Então eu abro mão. Aí ela abre mão, fica ali, escondidinha na grutinha, no fundo do mar, esperando o novo se desenvolver. Para o novo tamanho dela. Ela cresceu. Aquilo não serve mais para ela. Aí ela forma uma nova estrutura óssea. Um exoesqueleto, uma carapaça. Aí ela sai para a vida. Só que ela para de crescer? Não. Ela está em constante crescimento. Aí vem de novo, para obrigar ela a abrir mão daquele esqueleto e assumir um maior, o que vem? O sofrimento, a aflição, a angústia. Aquilo não me serve mais. Deus quer a renovação. Ela volta para a grutinha escura. É um momento de crise, né? É um momento crítico. Abre mão daquele esqueleto, forma um novo maior. Entenderam? Então a vida, ela é feita de momentos de crise. Cada vez que a coluna dói um pouco mais, que o rim, né? Tem uma pedra de rins lá, fazendo eu chorar no pronto atendimento. É a vida pedindo para eu aceitar o meu crescimento e aceitar uma mudança. E abrir mão daquilo que não me serve mais. Aí esse rabino nova-iorquino, ele fala uma coisa incrível. Aí o que a gente faz? A gente não aceita o sofrimento. É uma sociedade que não aceita a frustração. Que não aceita o não. Aí eu ponho cera de abelha no ouvido, que nem lá os marinheiros lá da Odisseia. Eu quero ficar surdo para o sofrimento. E dá-lhe analgésico e antidepressivo. Não é assim? Para quê? Para eu não sentir o desconforto. A gente não aceita o desconforto. O desconforto é uma bênção. A aflição, a angústia, a dor da alma, a dor psíquica é uma bênção. É uma dádiva que Deus nos oferece. É Deus dizendo, volta para a grutinha. Abre mão disso aí que você está apegado e cria uma estrutura nova que te permita crescer mais. Mas a gente não quer. Aí, já que eu não quero abrir mão daquela estrutura, daquele esqueleto, eu me anestesio. É mais fácil eu não sentir. Aí, né? Eu não quero não. Não quero ouvir o não. Quero ficar surdo pro não. Que a vida está me dizendo, que a lei está me dizendo. Eu me drogo. O Brasil é o maior consumidor. Gente, notem bem. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é para tomar medicação psiquiátrica. Tem que tomar. Quando precisa, tem que tomar. Mas em casos extremos. O que não pode é essa banalização da alopatia analgésica e da alopatia psiquiátrica, essa banalização, sabe? Essa vulgarização, sabe? É bom sofrer um pouquinho, sabe? O suficiente para você acordar.
Ó, vou trazer mais texto para a gente continuar analisando essa questão. Trouxe aqui um livro chamado Livro de Respostas. O Herculano Pires junto com o Chico, né? E tem alguns textos que são autorais do Chico, coisas que o Herculano registrou, e outras são mensagens do Emmanuel. E aí tem uma mensagem, a lição 36, chamada Rogativas, do Emmanuel. Que ele diz assim: pondera sempre quanto às súplicas que faças aos céus nas preces habituais. Para pensar, sabe, eu estou aqui com um gravadorzinho que o Tião trouxe para eu gravar o estudo para a Sueli, que hoje não pôde vir, né? De vez em quando, pega um gravadorzinho desse aqui, Tião, você vai fazer uma prece antes de dormir, prece solitária, tá sozinho no quarto, ou então fazer a prece num cômodo, longe dos parentes. Põe um gravadorzinho desse e faz a sua prece em voz alta. Aí vai dormir. No outro dia, pega, né? Eu tô aqui na época do gravadorzinho junto com o Tião, mas a turma hoje faz isso no celular, né? Aí no outro dia, pega e vai escutar a sua prece. Transcreve e lê as coisas que você pediu. Senhor Jesus, peço, Senhor, que traga paz para minha família, para meus filhos, que eles possam ter saúde, que eles possam ter emprego, que eles possam ter felicidade em família, meus filhos, com a esposa, o esposo, com os meus netos. Olha o absurdo que você está pedindo. Deus enxerga a necessidade de adoecer seu filho para ele fazer que nem a lagosta, para ele desejar ter um corpo novo, um corpo espiritual novo, para ele desejar crescer, ser maior do que é. E você pedindo para Deus, não. Eu quero que o Senhor dê saúde. Deus está querendo que seu filho conheça a penúria, a fome, a carteira vazia, a conta no vermelho. Não, Senhor, ajuda que meu filho tenha prosperidade, que não lhe falte nada. Que absurdo não faltar nada para o seu filho. O povo, agora estou afastado pelo INSS. 2 meses afastado pelo INSS, o salário da gente cai. Vai lá pela metade. Aí o povo fica preocupado. Luiz, está precisando de apoio, está precisando de ajuda. Assim, não! Deus me deu a dádiva do Chico ter menos. Só o que vai acontecer nesses 2 meses? Eu não estou zerado, eu estou ganhando menos. Então, ele vai ter pão. Só vai faltar manteiga. Ele vai ter o leite, só vai faltar o Toddy. Olha que maravilha a experiência que eu vou ter com meu filho dele para o pai, me dá um doce. Eu falo, não posso, pai, tá sem dinheiro. Olha que maravilha! Que coisa maravilhosa que Deus me proporcionou. Essa experiência proporcionou a mim, a minha esposa, meu filho. Né? Você está entendendo a frustração desse jovem? Senhor, eu posso seguir o senhor? Pode, senhor. Você vai comer mal que nem eu como? Você quer vestir mal que nem eu visto? Dormir, acampar? A turma que assiste o The Chosen tá vendo. Lá não tinha hotel, não. Lá em Jerusalém, aí alguém lá, a Joana de Cus, arruma uma casa boa para eles. Mas teve um dia lá no episódio que eles tiveram que partir uma maçã em 4. Não foi? Dividiu a maçã em 4. Aquilo era necessário. Então, faz o que o Emmanuel está fazendo. Analisa suas preces. A loucura que é nossas preces. Basicamente, o que a gente pede para Deus é: eu não quero que o Senhor me diga não. Eu estou pedindo em prece as coisas, o Senhor me diga sim. Para tudo que eu pedi, o Senhor diga sim. Não quero ter mais dor. Não dói. Não quero, sabe, ter mais
Problema de insônia. Me faz dormir, o senhor me apaga, viu? Mas uma noite de insônia é uma dádiva, é uma bênção. É sinal que às 12 horas, às 13 horas, às 20 horas, não foi suficiente para você meditar, refletir na sua vida. Aí, não, hoje você não vai, hoje você vai ficar aí acordadinho, vai ler, vai meditar. Pedir. É pedir. E assim mesmo pede errado. O que eu vou pedir? Eu me lembro 50 anos depois. Ciro, acorrentado, um pelourinho. Eu vi de Lúcio, pai da Célia, mandou chicotear ele, açoitar ele, para ele nunca mais se atrever a chegar perto da Patrícia Romana. Ele sangrando lá, e bate no menino e larga ele lá pendurado, sangrando. Aí a Célia dá uma escapulida, chega perto dele. Né? Olha, Célia o anjo, hein? Ela não aguenta, ela ajoelha, abraça ele, chorando, começa a pedir para Jesus para olhar pelos dois, né? Aí o Ciro corrige ela. E fala assim, Célia, nós não temos direito de pedir a Jesus isso, porque ele não pediu a Deus isso para ele. Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Se não for, em sua mão entrega o meu espírito. Ele era puro. Ciro fala para Célia. Jesus era puro. E não abriu mão do martírio. Quem é a gente para pedir alívio para a dor? Então, eu não vou pedir para Deus me livrar da dor. Eu vou pedir para Deus sanidade mental. Para não enlouquecer com a dor. E para que eu aprenda a ouvir a linguagem da dor, o idioma da dor, a traduzir o que a dor me traz. A mesma coisa a fome, a mesma coisa o desemprego, a mesma coisa o problema moral, a mesma coisa a decepção com o filho, a decepção com o marido, a decepção com a esposa. A mesma coisa a humilhação no emprego. Eu não vou pedir para Deus me livrar de nada. Eu quero a vida, eu quero sentir a vida com a aspereza dela. É só assim que a gente se sente vivo. Mas a vida verdadeira, a vida viva. Daí continua Emmanuel. Recorda muitas das solicitações que fizeste a Deus há 10 anos passados. E imagina quanto bem te fez a divina providência ao recusar em silêncio aquilo que pediste. Se Deus tivesse me atendido. Ah, se Deus tivesse me atendido há 10 anos. Aí a Juju tinha um namorado lá. E o namorado termina com ela. E aí ela faz. É mentira, viu, gente? Tô ilustrando. Né? O namorado termina com ela, faz uma prece para Deus. Ô Senhor, me traga esse homem de volta. Não me deixa sofrer. Eu quero tanto ficar com ele. Se Deus tivesse atendido ela, não tinha casado com a Luísa. Olha o que ela tinha perdido. Ó, tô dando esse exemplo jocoso, brincalhão, mas nós estudamos aqui sobre o divórcio. Quantas vezes um homem divorciado, a mulher divorciada, né, abandonado, põe o joelho no chão, ô Senhor, eu não, me traz ele de volta, me traz ela de volta, eu não quero sofrer esse abandono. Deus está te livrando de um homicídio, está te livrando da loucura, está te reservando uma outra experiência. Deus te disse não. Aceita essa experiência.
Então, a gente pode aqui, né, citar inúmeras circunstâncias em que Deus não vai atender nosso apelo, nosso anseio. Nossos caprichos, nossos pitis, nossos, sabe? Nossos chiliques. Ele não vai ficar, não vai atender a nossa birra. Por isso, Emmanuel encerra, mensagem curta. Eu coloquei a mensagem inteira aqui. Ele encerra a mensagem rogativa dizendo assim: o não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem amanhã. O não da lei. Não matarás. Aí eu quero chegar rápido no meu destino, estou com pressa, é um compromisso inadiável, eu pego e boto 140 por hora, porque a rodovia tá boa, eu piloto bem, vou pôr 140 por hora. Aí, de repente, eu escuto. Policial rodoviário, encosta aí, cidadão. Oh, Deus do céu. Só ir para receber a autuação, não sei das quantas, o sabão que o policial vai me dar. 30 minutos. É os 30 minutos que eu queria ganhar para correr. É Deus dizendo não para minha imprudência através do não que a lei de trânsito e o policial vai dizer a minha imprudência, o meu alta velocidade. Aí chego lá no local, atrasadíssimo, tá bombeiro para cá, bombeiro para lá, carro, o prédio onde eu der a entrevista de emprego pegando fogo. Nossa, olha aí. A lei te livrando de um perigo maior. Sempre assim. A lei te livrando. A lei quando te diz não. A lei quando te contraria. A lei quando te deixa com raiva. Ela tá te livrando da queda, de se esborrachar no chão. Mas o nosso ego não aceita. Outro dia eu vi alguém me mandou um videozinho, acho que foi a minha amiga Eleonora lá. Foi a Eleonora, me mandou lá, um videozinho do meu amigo, meu irmão Arthur Valadares. Ele lembrando do Chico falando, do Chico lembrando Paulo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe? Deus, agora eu vou usar um outro exemplo. Deus é uma lima aparando nossas arestas, não é assim? Vai gastando ali a quina da nossa personalidade, as, as porções, a parcela mais pontiaguda no nosso temperamento, ele vai limando aquilo, ó, gastando aquilo, nos contrariando, é uma contrariedade atrás da outra, e a gente vai se arredondando. Quem que é um sábio venerando? É o sujeito que já escutou não demais da vida. Ó, avançando, na hora do testemunho, mensagem de Emmanuel, olha o título, desapontamento. Ah, mas eu estou tão desapontado. Que é uma outra palavra, quase que um sinônimo para frustração. Olha, uma das funções de Deus é nos desiludir. Deus tem duas funções na vida, na nossa vida. Duas. Nos incentivar, nos motivar e nos frustrar, nos desiludir, nos desapontar. Então, Deus é aquele ferrão, aquele aguilhão,
sabe? Com a ponta bem afiada, que quando a gente resolve empacar, ele nos cutuca. Vai. Jesus ainda falou para Paulo, não recalcitre ante os aguilhões. Vai. Empaca não, vai. Ou então, aquele cabresto, que quando a gente está muito empolgado e quer ir, ele, opa, não, fica. Essa é uma das funções de Deus. É a função do não. Quando a gente quer parar, ele diz não. E quando a gente quer ir com muita sede ao pote, ele diz não. Mas Deus também é aquela cenourinha que o monge franciscano amarrava na ponta de uma vara de pesca e ia na frente assim, né? E o cavalinho, querendo alcançar a cenourinha, avançava. Então, Deus cria o horror e a beleza no mundo. O horror é o não de Deus. A beleza é o incentivo de Deus. Aquelas células se multiplicando freneticamente, formando tecido canceroso, cancerígeno. É Deus me dizendo não para algumas coisas. Me dizendo não para uma série de coisas. Mas também aquela célula se multiplicando e formando um feto é a cenourinha. É Deus me incentivando, me dizendo sim para a vida. Olha que loucura, né? Processos parecidos, né? Um é morte, o outro é vida. Mas é sempre Deus. É sempre Deus. Ó, Emmanuel, desapontamento. Causa de numerosas perturbações e desequilíbrios. Vou parar aqui, ó. Isso aqui dá um seminário, gente. Desapontamento. Causa de numerosas perturbações e desequilíbrios. Como a gente fica doidinho quando Deus nos diz não. A gente perde o rumo. A gente, sabe, desbaratina. Fica aloprado, louco, louco, louco. Não sabe, perde o rumo, não sabe para onde ir. Deus, eu quero isso. Eu quero isso para meus filhos. Deus, eu quero isso para o meu casamento. Deus, eu quero isso para minha carreira. Deus, eu quero isso para o meu corpo. Deus, eu quero. Não. Nossa, a gente fica doido. É o Chico, meu filho. O Chiquinho. Pai, eu quero isso. Não, Chico, eu não vou te dar. Mas, pai, você não está entendendo. Eu quero. O argumento dele é eu quero. Né? Aí agora tem uma novidade. Ele descobriu, se brincar, ele está me ouvindo agora. Ele descobriu que quando eu e a Juliana fica sério com ele, a gente não chama ele de Chico, chama ele de Francisco. Aí quando ele está contrariado, desapontado com a gente, ele não chama a gente pai e mãe, é Juliana. Aloísio. Então assim, pai, eu quero um doce. Aí eu falo, não, Chico. Aí ele, pai, mas eu quero um doce. Aí eu falo, não, Francisco. Aí ele fala assim, Aloísio, eu quero doce. Aí esse dia eu falei assim, você sabia que eu sou seu pai? Eu não gosto quando você me chama pelo nome. Eu falei assim, eu não gosto quando me chama de Francisco. É Chico, pai. Aí conversando, mas por que você não gosta que te chama de Chico? Porque parece que você não me ama mais. Parece que você não me ama mais. O que a gente entende quando Deus diz não pra gente? Fica parecendo que ele não nos ama mais. A gente enlouquece, perturbado e desequilibrado. Não é assim, Taizinho?
A gente fica mal-humorado, a gente fica agressivo, a gente passa, ah, é? Então você não vai atender o que eu quero? Vai me dizer não? Então eu vou dizer não para aquilo que você quer. É quando a gente se torna insubmisso à lei. Sabe os mandamentos, as mitzvot, quem que Deus diz, faça? A gente diz, não, não faço. Aí a gente fica rebelde. A rebeldia é a gente dizendo não para os mandamentos de Deus, para os mandamentos positivos de Deus, porque ele disse não para os nossos quereres, para os nossos desejos, para os nossos anseios. A gente fica rebelde. Aí a gente abandona a tarefa espírita, a gente se afasta dos livros, a gente para de rezar, enfim, a gente fica de mal, sabe? De cara virada com Deus. Não é assim? Ó. Entretanto, é no desapontamento que muitas vezes se corrigem situações e recursos. Eu tô falando muito, uma vez um sujeito fez um comentário num vídeo lá de 2017, que era um vídeo justamente sobre resignação, né? E você, esse cara só fala da doença dele, né? Eu vou falar da minha doença, vou falar da doença dos outros. Eu sei que muita gente aqui está doente, eu sei que a dona Cíndia tem doença, minha mãe tem doença, vamos ficar falando da doença dos outros? Não, vamos falar da minha. Então eu não me esqueço que eu estava com o meu ortopedista e eu não aguentava mais de dor na minha L5S1. Eu não aguentava mais de dor. Era dor, era dor. Aí eu cheguei e disse para ele, eu quero operar. Aí ele falou assim, você sabe que você tem outras vértebras e outros discos para herniar, né? Eu vou operar esse. Vai herniar outros. O que você tem que fazer? Tem que trabalhar na origem da hérnia. Porque senão a dor vai andar. Ela vai ficar só, sabe o elevador? Vai subir só de andar. Dor é assim, gente. Se você não vai na origem emocional da dor, ela anda. Ela caminha pelo corpo. Ela sai da coluna, vai para o intestino, sai do intestino, desce para o joelho, sai do joelho, vem para a coluna de volta. E ela vai passeando, porque você não vai na origem. Qual que é a origem? Deus disse não para um querer meu. E eu empurrei. Eu estou chateado com Deus. Eu tenho que ir. Em que momento foi que eu fiquei contrariado? Com um desapontamento na vida? Eu tenho que descobrir. No dia que eu descubro e que eu aceito o não de Deus, a dor passa. A dor passa. Aí meu ortopedista falou, olha, ele falou para mim, o senhor vai gostar dessa notícia, talvez seja o caso do senhor. Ele falou para mim, eu tenho paciente com hérnia de disco que joga tênis e ganha campeonato. E tem paciente que está indo para a terceira cirurgia e de ano em ano ele aparece com a hérnia nova. Né? Tenista, com hérnia de disco. Então, a gente tem que ir na origem emocional do sofrimento. Porque é na origem emocional do sofrimento que a gente vai sentar com Deus e vai dizer, eu quero isso. Posso? E Deus vai dizer sim ou vai dizer não. E tem a situação mais aflitiva ainda. Sabe qual é, dona Cíntia? Sabe qual é, Bernadette? Quando Deus fala assim, eu posso te responder daqui 10 anos? Aí você espera 10 anos. 10 anos depois ele te diz, não. 10 anos depois ele te diz, não. Eu não suporto mais essa mulher. Eu não suporto mais esse casamento. Posso separar?
Aí, através de uma circunstância, de um filho, talvez, Deus diz assim: você me espera 10 anos para eu te responder? Aí você espera 10 anos. Aí 10 anos depois, uma circunstância outra te diz: não. Aí você fica casado mais 30. Não é assim? Eu estou inventando isso ou isso acontece? É a vida, Tonzinho? A vida é dura assim? Ó, naquilo que chamamos desilusão, em muitos casos, é que os poderes maiores da vida se expressam em nosso auxílio. Os poderes maiores da vida. É isso que o nosso ego não entende, que tem coisa maior que a gente. Que Deus enxerga mais longe que a gente. Que Deus sabe mais que a gente. O Senhor tem uma sabedoria que eu não tenho. O Senhor é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Espírita há 30 anos e não entendeu a questão número 1 do livro dos Espíritas ainda. Não entendeu a questão número 1 do livro dos Espíritos. Que Deus é a inteligência suprema, ou seja, ele é mais inteligente que eu. Então, se ele disse não, é porque existem razões que a minha razão, a minha racionalidade não alcança, não assimila. Então, se entrega. Fé raciocinada é isso. Fé raciocinada não é querer raciocinar tudo. Fé raciocinada é, às vezes, raciocinar que tem razão mais complexa que a sua. Que a sua racionalidade é juvenil. A de Deus é sênior. Então tem coisa que eu não vou entender. Ou tem coisa que eu não vou entender por hora. Não é assim? Eu me lembro, no livro Contos e Apólogos, eu tinha uns 15 anos de idade, 15 anos, a sexualidade aflorada, né? O vulcão de hormônios, né? Mas eu já era leitor de livro espírita, eu fui ler o livro Contos e Apólogos, do Humberto Campos, e aí tem lá uma lição que se chama No Caminho do Amor. Alguns já vão lembrar dessa lição, porque ela é impactante. E a história de uma vendedora de essências, uma vendedora de aromas, que tinha lá sua tendazinha, né? No entorno do Templo de Jerusalém. Era um comércio danado, cambistas, né? E esse negócio de vendedoras de aromas era, na verdade, um eufemismo para as mulheres que se prostituíam, muitas vezes. Então ficava lá aquela mulher belíssima, muito bem vestida, muito perfumada, com um cabelo lindíssimo, uma pele maravilhosa, oferecendo seus aromas, suas essências, seus perfumes para os homens ricos que passavam, né? E muitas vezes ela estava oferecendo a sua beleza também, em comércio. Numa dessas ocasiões, essa mulher específica, belíssima, lindíssima, avista um galileu, pelo traje, um galileu, jovem, de uns 30 anos, nas proximidades do templo. E acha ele um pedaço de mau caminho. Né? Aí eu me lembro da minha mana, minha irmã Aila, que ela chama Jesus de o bonitão da Galileia. O bonitão da Galileia. E aí essa mulher olha o bonitão da Galileia e se encanta, né? E se aproxima dele. Olha o desejo se manifestando. O querer, o anseio se manifestando. Ela vira para ele e fala assim: meu jovem, descubro em teus olhos diferentes chamas, e assim procedo por amar-te. As cantadas antigamente eram mais elegante, né? Humberto Campos capricha também, né?
Meu jovem, descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. E eu lendo aquilo, né? 15 anos, eu leio, assim, eu já falei assim, é Jesus, né? Eu, nos meus 15 anos aqui, se uma mulher bonitona dessa, né, descobre em teus olhos diferentes, então, casa comigo. Me leva, né? Me joga na parede, me chama de lagartixa, né? Assim? Aí eu continuo lendo e vejo a resposta de Jesus, seu Murilo. Aquele jovem galileu vira para ele e fala assim, agora não, mais tarde, quem sabe. Aí eu fechei o livro. Como assim? Como? Até Jesus, né? Agora não. Mais tarde, quem sabe. Fechei o livro. Aí abri de novo assim, não, agora eu quero entender esse negócio. Aí voltei a ler. A Humberto Campos continua narrando. 3 anos depois, na região do templo, estava lá o mesmo jovem galileu, pregando. Só que agora, ao coro da multidão, Messias, aleluia, Messias, aleluia. Né? Quando de repente um grupo de pessoas se aproxima dele e clama: Mestre, vem até a tenda paupérrima de uma sofredora que está nos seus estertores, moribunda, nos últimos suspiros, tem piedade dela. E o mestre diz: leve-me até ela. Não é mais aquela tenda bonita, cujo aroma, o perfume de flores, de rosas, era sentido ao longe. Ao contrário. O aroma, o cheiro nauseante de carne apodrecida era sentido ao longe. Era uma leprosa que naquela tenda, agora não mais tão bela, suja, bagunçada, vivia os seus últimos momentos. Quando Jesus entra na tenda, encontra aquela mulher deitada na cama, com a pele apodrecendo, uma lepra muito grave. Todos tampam o nariz por causa do perfume de carne morta. Jesus se aproxima dela, segura nas suas mãos. E ela reconhece ele. Eu te disse que eu viria mais tarde. Mas, mestre, e ela mostra o corpo dela, né? Olha a minha situação. E ele diz, é que eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Em momentos diferentes da vida, quando ela desejava coisas diferentes, a lei, através de Jesus, deu respostas diferentes. No primeiro momento, foi dito não. No segundo momento, agora sim. Porque eram seis diferentes. O que aconteceu entre um momento e o outro para que a resposta da lei mudasse? Uma enfermidade. O sofrimento. O adoecimento. A pobreza, a miséria, a fome, o abandono, o isolamento. Mudou tudo. Mudou a resposta da lei. Agora, não. Mais tarde, talvez. Quer dizer, talvez porque você pode mudar com sofrimento ou não. Mas como ela mudou, aí a resposta foi sim. Descubra em teus olhos diferente chama. Seu olhar é outro. Porque seu interior é outro. Sua intimidade é outra.
E aí, fecha Emmanuel aqui. Por isso mesmo, todo desencanto reveste determinado ensinamento dos mensageiros divinos, indicando-nos as diretrizes que nos cabe trilhar. O não de Deus, na verdade, não é não avance. O não de Deus é por aqui não, vá por ali. Pela porta larga, não, vá pela estreita. Entendeu, Bernadette? Aqui não. Ali. Oi? Isso. É o trânsito. Por que vocês acham que o André Luiz ditou um livro chamado Sinal Verde? Porque às vezes a lei vai dizer, para, agora não, agora vai. Às vezes é uma questão de tempo. E às vezes é uma questão de rumo, de sentido, de direção. Nessa rua, não, naquela pode. Nesse lugar, não, naquele sim. A gente só tem que estar com o ego, sabe, destruído. A gente precisa ter o ego aniquilado. A gente precisa derreter o ego. Para que não prevaleça mais o nosso querer. Mas do querer de Deus. A lição derradeira do mestre. Que não se cumpra a minha vontade, mas a sua. Que não se faça a minha vontade, mas a sua. Entendeu? E aí nós vamos fechando com essa mensagem. A existência é comparável ao trânsito em que se dirige cada um a certos fins. Desapontamento é o sinal vermelho esclarecendo. Não por aqui, ou agora não. Acabei de comentar. Guarda a mensagem inarticulada que ele encerra. Mensagem inarticulada não é palavra. A gente não vai ouvir isso, não vai ler isso no papel. A gente vai sentir com o movimento da vida. O movimento da vida, o balanço da vida, o ritmo da vida é que vai dizendo se sim ou se não. E é onda, gente. Se a onda estiver vindo, o que ela está dizendo para o seu corpo? Recua. Se você insistir em trombar com a onda, o que acontece? A onda é maior que você. A lei é maior que você. Não é assim? Você vai se estatelar, sabe? Guarda a mensagem articulada que ele encerra e, prosseguindo à frente na execução dos próprios deveres, a gente teve na semana passada um estudo inteiro sobre a lição do Evangelho chamado O Dever. A execução dos próprios deveres é aquilo que a lei diz, faça. A gente vai ver isso a semana que vem. Voltar a ver isso a semana que vem. Porque o dever é aquilo que a lei está dizendo. Faça isso. Se concentra em fazer o que a lei diz, faça. E não naquilo que você quer fazer. Porque tem aquilo que eu quero fazer e aquilo que a lei diz que eu devo fazer. Meu foco, sabe, tem que estar naquilo que eu devo fazer, não naquilo que eu quero. Minha mãe, vou dar um exemplo da senhora. Minha mãe passou, hoje é quarta-feira, segunda-feira. Ai, que queimação, que queimação. Eu falei, mãe, o estômago da senhora está precisando de descansar, né? A senhora exagerou em alguma coisa. No outro dia, na terça-feira, ela pega e vai comer um pão com mortadela. Foi na segunda. Você me queixou no domingo. Aí na segunda-feira, ela um pão com mortadela.
Aí eu viro para ela e falo assim, mãe, a senhora estava me queixando ontem que o estômago não tá bom, a senhora vai comer esse pão com mortadela? Ela olhou para mim, o sanduíche já estava pronto. Ela foi na pilha de mortadela, pegou uma inteira, olhou para mim e fez assim na boca. O meu ego se sentiu ferido, né? O meu ego, né? E é onde vem o ego, ele é sádico, porque quando aquele que feriu o seu ego tem o ego dele ferido, você sente um certo prazer. Quando foi no dia seguinte, aí ela, ai meu filho, compra o meu prazol, pantoprazol, tudo que tiver zol. Compra. Ele tá passando mal, mãe. É por que será, né, mãe? A gente teima com a lei. A gente teima com a lei. A lei teimou com a lei. Qual lei? Qual lei que prevaleceu? Qual foi a lei que prevaleceu? É? Então, é isso aí. Ó, guarda a mensagem inarticulada na execução dos próprios deveres, aprender-lhe-ás o sentido. Aspiração frustrada é indicação do melhor caminho para o futuro. Agora, ela já sabe qual é o melhor caminho para o futuro. O estômago reclamou, eu sei que eu tenho que dar um tempo para ele se recuperar. Eu não posso forçar a barra, porque senão a lei, eu vou dizer, posso comer? E a lei, através da azia, da indisposição estomacal, vai dizer o quê? Não, não pode. E eu vou ter que respeitar o não da lei. Não é assim? Ó, encerramos com Guilherme Arantes. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não é desse jeito? O dia que eu aprender a sorrir para o não que o mundo, né, as circunstâncias, as pessoas me diz, que é a lei dizendo não, quando eu começar a sorrir para isso, eu estou melhorando. Agora, quando eu fechar a cara, fazer careta, resmungar, reclamar, quando as circunstâncias e as pessoas me disserem não, é porque eu ainda preciso ouvir muito não da vida. É a Bethânia gravou, né? A gravação mais famosa é com Bethânia. Tá certo, gente? Encerramos e vamos agradecer o não. O não é uma benção, certo? A gente pode pedir o que quiser nas nossas preces, né, Tiago? A gente só tem que ter esportiva para ouvir o não que a lei divina vai dizer pra gente. Certo? Até a semana que vem.